Olá, saudações fraternas a todos os meus amigos. E no dia de hoje conversaremos sobre um tema tão profundo e importante: conhecer-se a si mesmo. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo, faremos uma prece. Então, obrigado, Mestre amado Jesus, por mais esta oportunidade de encontro, de falarmos e estudarmos um pouquinho sobre o seu Evangelho, sobre todos os ensinamentos que deixou para nós e que possamos aproveitar essas lições, fazer com que calem fundo em nossos corações, em nossas mentes e que possamos colocar em prática em nossas vidas, buscando sempre, Mestre amado, a nossa evolução enquanto ser humano, contribuindo para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Que neste momento nossos amigos espirituais, benfeitores do espaço, derramem suas bênçãos sobre cada um de nós e se conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então o tema de hoje, conhecer-se a si mesmo, encontramos a base desse bate-papo no Livro dos Espíritos, questão 919. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos traz a seguinte pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí trouxe essa figura, um espelho das historinhas infantis que diz, espelho, espelho meu. Será que nós realmente nos conhecemos? Sabemos quem somos? Ou nós nos escondemos, disfarçamos as nossas imperfeições, as nossas tendências? E qual seria esse meio para que conseguíssemos vencer as nossas más inclinações, que nos arrastam para um caminho da horizontalidade, de vida terrena, do materialismo? Será que paramos realmente para analisar profundamente aquilo que ainda temos de ruim dentro de nós e aquilo que temos de bom dentro de nós e colocamos numa balança para conseguirmos identificar se essas características elas estão num equilíbrio ou elas estão descompensadas para o mal ou para o bem? Trouxemos 2 trechos do livro Renovando Atitudes muito interessantes, que diz assim: por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Então, quando nós não nos conhecemos, não fazemos aquela análise, colocar na balança e analisar as nossas tendências, nós perdemos a nossa autenticidade, porque nós nos escondemos, colocamos máscaras para enfrentarmos a sociedade. Então, para uma determinada um determinado meio que eu tenha que conviver, eu coloco
um tipo de máscara para agradar a todos. Para um outro núcleo, eu coloco um outro tipo de roupagem, um outro tipo de máscara, para que as pessoas me admirem, para que as pessoas gostem de mim. Dentro do meu lar, de repente eu tiro todas essas máscaras e eu mostro o meu verdadeiro eu para aquele meu núcleo familiar e que vai na contramão de tudo aquilo que mostramos para esse mundo exterior. E aí, num outro trecho que retiramos deste livro, nos diz que abandonemos o verniz sociais que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos mais autênticos, descubramos nossas reais potencialidades interiores que herdamos da divina paternidade. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Então, quando realmente tiramos toda essa roupagem, esse verniz social para agradar fulano, cicrano e beltrano, ficamos numa atitude de leveza, ficamos em paz conosco. E tudo fica muito mais fácil, porque nós não precisamos nos esconder, nós não precisamos disfarçar quem nós realmente somos. Divaldo Pereira Franco, no seu livro Leis Morais da Vida, nos traz uma frase que diz que o homem, inquestionavelmente, ele é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Ou seja, nós, seres humanos, nascemos para um convívio social e que somente através deste convívio que nós conseguiremos nos desenvolver enquanto seres humanos. Porque à medida que a sociedade ela vai se desenvolvendo em todos os seus aspectos, o homem ele necessita criar leis e regras para que esse crescimento seja ou aconteça de uma forma disciplinada, de uma forma organizada. E dentro deste processo de desenvolvimento é que nós conseguiremos atingir esta evolução, tanto uma evolução individual como a evolução da nossa sociedade, porque individualmente teremos que buscar através do trabalho este progresso. E aí teremos a oportunidade do desenvolvimento das nossas potencialidades, principalmente da nossa inteligência. E quando nós falamos de inteligência, falamos também dessa inteligência moral, que ela é desenvolvida através dessas leis, né, do cumprimento dessas leis, do cumprimento dessas regras. Então, quando o homem ele sente a necessidade de lapidar, né, da lapidação e do desenvolvimento da sua moralidade, ele estará contribuindo para a sua melhora interior. Só que isso só acontecerá também a partir do momento, como nós já falamos, deste autoconhecimento. A partir do momento que o homem, ele individualmente, ele para pensar quem eu sou e o que devo mudar para melhorar uma sociedade, este processo de evolução, ele começa a acontecer. Então, por isso, da necessidade de quando nos propomos esse conhece-te a ti mesmo, de uma vida em sociedade, é exatamente para contribuir no nosso desenvolvimento individual, né? E este desenvolvimento individual, ele somar para uma sociedade melhor. Então,
este processo, ele não tem como ele acontecer isolados numa montanha meditando, porque isso daí mostra o nosso egoísmo, porque lá nós não conseguiremos contribuir para a sociedade. E isso é uma prova de egoísmo. E isso nós temos que combater dentro de nós. Então, por isso da necessidade desse convívio social, seja no nosso núcleo familiar, procurando fazer o melhor pelos nossos pais, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, contribuindo para a nossa vizinhança, contribuindo para o nosso núcleo de trabalho e assim nós fomentando através dos nossos exemplos uma atitude de desenvolvimento pessoal. Então somos seres gregários, necessitamos de uma vida em sociedade para o nosso desenvolvimento. Trouxemos então a questão 768 do Livro dos Espíritos, que diz que o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral. Então as respostas, né, que o homem ele deve progredir, sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele embrutece e se debilita. Então foi exatamente isso que falamos, né, há pouco. Isolado num monte, meditando, damos prova do quê? Do nosso egoísmo imperando. E esta chaga é uma das que temos que tirar de dentro de nós. Então, vivendo em isolamento, nós não temos o contato com outras pessoas, nós não aprendemos a dividir, nós não aprendemos a nos doar, nós não aprendemos a auxiliar aqueles que mais necessitam. Então, a gente vai se embrutecendo, vivendo num mundinho, sendo que o mundo lá fora está em plena evolução, em pleno desenvolvimento. Então, nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam um pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Eu tenho o dom de lidar com pessoas. O outro tem o dom de lidar com o computador. O outro tem o dom de lidar com construções. Então, através da união, nós nos complementamos, nós nos ajudaremos, porque eu vou servir ao meu próximo com aquele dom que me foi colocado. Desculpe. E bem como outros. Então, as profissões se fazem necessárias. Então, como que nós viveremos em isolamento? Qual será a contribuição que teremos a dar numa vida em isolamento? Nenhuma. Então, nós temos grandes exemplos, né? O nosso maior exemplo, Jesus. Jesus ele não ficava isolado. Então, ele vivia em peregrinações, deserto afora, indo até as pessoas, levando a palavra, levando seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos. Então ele vivia cercado de pessoas, porque se ele ficasse num monte meditando e orando, de nada serviria. Então, para que tenhamos esse progresso, necessitamos de uma vida coletiva. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, é necessário, sim, esta vida em sociedade para que um possa somar à vida do outro, para que a gente possa se completar, né, e buscar sempre, através do nosso trabalho, o nosso progresso. Tanto o progresso material como este progresso espiritual, tão almejado por todos nós, porque a gente sabe que se todos nós
contribuirmos um pouquinho mais para o desenvolvimento moral individual de cada um, nós estaremos somando e chegando muito próximo da conquista de um mundo feliz. Joana de Ângeles, ela afirma que a vivência cristã, ela se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, diminuindo dificuldades e consertando problemas. Então, quando é muito fácil observarmos essa questão da fraternidade, quando infelizmente somos acometidos por catástrofes ambientais, como as pessoas de uma forma muito rápida se mobilizam em ajudar ao próximo, mantimentos, doações em grande quantidade consegue chegar até o destino, né, de onde foram acometidos, onde muitas famílias perdem entes queridos, perdem tudo, né? Perdem seus lares, perdem a dignidade. Então observamos esse espírito de fraternidade que preenche os nossos corações e faz com que esta ajuda, este socorro coletivo aconteça, como o próprio texto diz, diminuindo essas dificuldades e tentando, à medida do possível, consertar os problemas acarretados. Então, isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina, longe da luta que forja e constrói os santos da abnegação e da caridade. Como disse, se Jesus, no seu tempo de vida terrena, ficasse somente orando num monte afastado da civilização daquele povo, de nada serviria a sua missão. Mas não, ele veio, percorreu, caminhando aquele deserto afora, levando sua palavra, levando seus ensinamentos, tentando modificar, né, o coração de todas aquele povo ainda embrutecido da época, mas ele ia de encontro, né, para um convívio social, tentando evangelizar um grupo, né, uma coletividade. Temos Madre Teresa também que saiu, né, do convento, daquele isolamento, e foi à rua levar comida, colocar alimento na boca daquelas crianças que passavam fome. Então, enfim, várias personificações ao longo da nossa história que saíram de um isolamento e foram ao encontro, mas num convívio social, trabalhando esta fraternidade, trabalhando, exercendo a caridade, no seu sentido mais amplo de doação de amor, deixando de lado essa chaga chamada egoísmo, e assim somente construindo santos da abnegação e da caridade, não isolados. Então, o nosso convívio social é extremamente importante para o nosso desenvolvimento individual, para o nosso desenvolvimento coletivo, buscando sempre uma sociedade melhor, mais igualitária, mais humana, e almejando sempre, como já foi dito, um mundo melhor, um mundo feliz. E aí vem a pergunta: como conhecer-se a si mesmo vivendo em sociedade? Vivendo neste furacão, vivendo neste mundo de provas e expiações, onde o mal ele ainda prevalece sobre o bem. Como extirpar todas essas chagas existentes ainda dentro de nós, como o egoísmo, o orgulho, a inveja, a ambição, a ganância? Como conseguir, dentro de uma vida comunitária, extirpar todos esses sentimentos existentes ainda dentro de nós? E aí Santo Agostinho nos traz duas questões. Fazei
o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência. Então ele perguntava, ao término de um dia, o que eu fiz contra a minha pessoa e contra o meu próximo? Como foi a minha atitude? Como foram os pensamentos emitidos? E através dali, ele colocava tudo na balança e rogava ao Pai, aos espíritos superiores, pedindo perdão dessas atitudes equivocadas, mas pedia auxílio também para que no dia seguinte ele pudesse recomeçar e recomeçar com uma proposta diferente, uma proposta em lutar por ser uma pessoa melhor. Então foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aí, seu marido chega cansado em casa depois de uma longa jornada de trabalho e a esposa o recebe com 4 pedras na mão. E aí vem toda aquela discussão. Sabe Deus como foi o dia daquele homem? Sabe Deus não querendo diminuir as responsabilidades daquela mãe? Mas não poderia esperar o marido chegar, tomar o seu banho, fazer a sua refeição, e aí com calma perguntar como foi seu dia e começarem ali um bate-papo gostoso, harmonioso, onde um pudesse desabafar com o outro, onde um pudesse aconselhar o outro. Então, realmente, se faz necessário, ao término do nosso dia, perguntarmos à nossa consciência, porque ali nós não teremos máscaras e nenhum tipo de verniz social. Como foi o meu procedimento ao longo deste dia? Será que realmente eu não ofendi ninguém? Será que realmente eu não tive uma atitude que ia contra a retidão do nosso Evangelho? E Santo Agostinho ainda traz um outro questionamento. Perguntai-vos ainda isto: se aprouvesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? E aí? Confesso que toda vez que eu leio este trecho, eu fico em estado de choque. Porque nós falhamos por muitas vezes ao longo do nosso dia e nós não percebemos. Cometemos várias faltas e muitas delas passam por desapercebido. Então, será que nós, hoje, neste exato momento, estamos preparados para o nosso desencarne e chegar do lado de lá, sem máscara, sem nenhum verniz, nus? Como será que estará a nossa consciência? Então, se faz necessário realmente nos propormos a este processo de autoconhecimento e dia após dia interrogar a nossa consciência
e procurar fazer sempre um pouquinho melhor do que o dia anterior. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, a sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências como arranca as más ervas do seu jardim. Então, não coloquemos para nós essas máscaras e esses vernizes sociais. Sejamos transparentes, sejamos autênticos com nós mesmos, para que tenhamos esta vontade séria e firme de mudança e de autoanálise, que faça o balanço de sua jornada moral. Como anda a minha prática da caridade com o meu próximo, a minha paciência, a minha tolerância, a minha abnegação, a minha humildade, a minha mansuetude? Aquele que a cada noite perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, quando nós nos propusermos a este trabalho de autoanálise, de autoconhecimento, nós teremos sim os nossos benfeitores do espaço, os nossos amigos, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, são eles que desejam, por demais que consigamos nos melhorar, eles torcem por nós. Então, quando temos essa vontade séria, essa vontade firme de mudança, mesmo que tenhamos atitudes erradas, mas que a gente tenha consciência de que erramos, com certeza eles estarão ali ao nosso lado, estendendo as mãos e nos ajudando a prosseguir para que numa próxima oportunidade a gente consiga vencer aquela tendência e não erremos. Então, mais uma vez, tendo essa vontade séria, essa vontade firme e nos propondo, né, este processo de reforma interior, os nossos amigos, eles estarão sempre nos assistindo e torcendo para a nossa vitória, porque sabe que todos nós estaremos subindo degrau por degrau nesta escala evolutiva. E todo este processo de autoconhecimento está aqui, neste processo chamado reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz com seu horizonte limitado, o outro, que compreende algumas coisas de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Falamos isso anteriormente. Então, esta vontade, né, este autoconhecimento, esta autoanálise, ela só vai acontecer quando temos esta vontade de mudança, de nos tornarmos um ser humano melhor. E isso vai fazer com que a gente saia deste horizonte limitado, deste mundinho, né, daquela vidinha, tá tudo bem, aquela vidinha de acomodação. Não, nós temos que batalhar, lutar por este processo de mudança, aceitar as nossas imperfeições, as nossas más tendências e ter essa vontade firme, porque por muitas vezes nós falharemos. E aí
temos que ter a humildade de nos levantar, de pedir ajuda para os nossos amigos espirituais. Eles vão nos ajudar a levantar e a prosseguir degrau por degrau, mas sempre com aquela motivação, com aquela esperança de que esse processo de transformação está acontecendo e vai acontecer ainda por muitos e muitos anos, porque nós somos uma somatória de várias encarnações. Então, dentro deste processo reencarnatório, nós temos muitas personalidades guardadinhas dentro de nós que nós precisamos lapidar, como a própria imagem, a própria figura nos mostra. É um processo de lapidação. E este processo de lapidação é um processo lento, contínuo, gradativo, mas é um processo longo, onde muitas coisas temos que primeiramente aceitar. E a partir do momento que há essa aceitação, é trabalhar arduamente, dia após dia, um dia errando, outro dia acertando, mas nunca parar, nunca desistir deste processo, deste propósito de reforma íntima, porque individualmente somaremos para a coletividade, para uma sociedade melhor. Sendo assim, a partir do momento que identificamos as nossas más tendências, temos que ter o auto-perdão. Temos que nos perdoar. Tudo bem, eu errei, eu tenho egoísmo, eu tenho a ganância. Eu aceito que eu tenho tudo isso daí. Eu perdoo tudo que eu fiz de errado. E daqui para frente eu vou tentar melhorar essas más tendências. Então é a aceitação das nossas deficiências morais. E quando nós praticamos o auto-perdão e temos essa aceitação das nossas deficiências morais, nós conseguimos trabalhar dentro de nós o auto-amor. E quando nós realmente nos amamos, nós iremos de encontro à transformação do homem velho. E o que é a transformação deste homem velho? Desculpe. É deixar aquela vida na horizontalidade, aquela vida onde nos deparamos com as tentações mundanas. Uma vida material, onde o materialismo impera, o consumo, a ambição, a ganância, a exacerbação da sexualidade. Então, quando nós passamos a nos amar, a nos perdoar, através deste processo de aceitação das nossas más inclinações, nós ampliamos a nossa visão, adquirimos essa visão imortalista da eternidade, da verticalidade, que nos levará de encontro aos nossos amigos benfeitores do espaço que só querem o nosso bem e que torcem pela nossa melhora moral. Então, que façamos esse processo de reforma íntima de uma maneira suave, sem martírio, sem peso, que coloquemos o auto-amor, o auto-perdão, que deixemos esse homem velho para trás e que tenhamos como aliados, neste propósito, os nossos amigos espirituais. A
licença de todos, nós encerraremos o nosso bate-papo com um trecho do livro Reforma Íntima sem Martírio, que diz o seguinte: sem lástima e sem censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticante as reações íntimas nos refolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece a tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se te punes, estarão assinando um decreto de desamor contra ti. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seja melhor que hoje, para a tua própria felicidade. Então, meus amigos, tenhamos sempre fé de que nossos amigos espirituais, eles torcem pela nossa vitória, pela nossa ascensão moral, mas que façamos com calma, com paciência, com resignação, aceitando quem somos, mas lutando sempre, dia após dia, por este processo de educação moral. E assim, individualmente, contribuiremos para uma sociedade melhor e para um mundo feliz. Então, neste momento, peço a todos que se recolham em seus pensamentos e faremos uma vibração por todos esses irmãos que encontram-se em tratamento espiritual em nossa bendita casa de Paulo Ortiz. Que nossos trabalhadores do espaço, neste momento, derrame suas bênçãos sobre todas essas pessoas que estão em tratamento, necessitando de um bálsamo consolador, curando suas feridas espirituais, Senhor. Que a água fluidificada seja derramada nela, o remédio necessário para cada um, e que esta aguinha possa servir como refrigério para suas almas, Senhor. E com os nossos pensamentos elevados ainda, agradecemos por tanto. E neste momento, faremos uma prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, aos nossos anjos de guardas e mentores espirituais, pela presença constante em nossas vidas, e que estes ensinamentos, no dia de hoje, possam calar fundo em nossa consciência e em nossos corações, que possamos ter esta vontade firme de melhora interior, de desenvolvimento da nossa moral, da nossa espiritualidade. E quando os nossos passos vacilarem, Senhor, segure firme em nossas mãos e nos ajudem a prosseguir, convictos, com humildade, de que conseguiremos um dia esta perfeição, nos tornarmos um pouquinho melhores e contribuir sempre para a seara do Senhor, como trabalhadores abdicados. Mestre amado Jesus, derrame suas bênçãos para todas essas famílias
que estão nos ouvindo neste momento e derrame suas bênçãos nesses 4 cantos do mundo para aqueles irmãos que encontram-se em necessidade, que possam receber o nosso abraço fraternal com muito amor, com muito carinho. E ser conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.